Sejam todos bem-vindos ao Família na Mesa, o podcast da família. Eu sou Jonatas, estou muito feliz de receber vocês do lado da minha esposa, Joy. Esse podcast nasceu no nosso coração para realmente receber pessoas como você. A gente fica muito feliz de que você está aqui hoje e a gente quer construir realmente um lugar, um espaço, essa mesa, criar um assento para você sentar e participar com a gente de assuntos que vão realmente construir transformação na nossa vida. Nós acreditamos que a família é a base de tudo. É a primeira coisa que Deus criou, a primeira instituição que Deus criou. E nós queremos convidar você para sentar na mesa com a gente. Então a gente quer te pedir, como é o nosso primeiro episódio, é o primeiro projeto, está começando, a gente está sentado aqui pela primeira vez. Eu nunca fiz um podcast na vida, não sei se não, minha esposa... Nunca. A gente está aqui numa cadeira de aluno, mas sendo muito honesto, transparente, vulnerável, e te pedir, se inscreva, compartilhe essa ideia, vai aí no botãozinho aí, você já sabe o caminho do YouTube, né? Não tem muito segredo, né, gente? Tem o botão aí de se inscrever, tem o botão do sininho, você sabe que se você faz um comentário, isso ajuda a mais pessoas conhecerem o canal. E nós queremos realmente te fazer esse convite com muita alegria. Senta com a gente, se inscreve e o Família na Mesa está só começando. Tem uma história linda que será escrita, que Deus já sabe cada detalhe. E eu e você iremos descobrir passo a passo, episódio a episódio. Estamos aqui nos estúdios do Família na Mesa. Eu estou do lado da minha esposa, Joy. Eu sou o Joe, ela é a Joy. Joe e Joy. E eu quero apresentar também minha esposa para vocês, Joy Félix. Amor, como você está se sentindo nesse Eu tô nesse nervosa, meu coração tá você está à vontade. palpitando. Tô emocionada, é um mix de emoções. Mas tô muito feliz, né? Porque é a realização de um sonho que a gente teve há muito tempo atrás. Não tanto tempo assim, que nem casado a gente tá há tanto tempo, né? Mas já faz mais de um ano, pelo menos, que a gente conversa sobre esse podcast. É a realização de um sonho. Não, sem dúvida, desde que nos casamos, né? Sim. Nós falamos sobre Sim. essa clareza que nós sentimos de Deus de falar às famílias e para famílias, porque entendemos o quanto isso importa, né? de precioso tem nesse tema, né? Exatamente. E hoje a gente está com um episódio muito especial, né? Vamos falar de quê? Episódio, nós vamos falar sobre criação de filhos e a importância da identidade na formação infantil. Uau! Então é isso. Primeiro episódio de hoje. Quem que vai estar com a gente nessa mesa aqui? Já está aqui, né? Laurinha! A pessoa especial. Pastora Laura. Oi, gente. Laurinha, pastora Laura, tão querida para nós. Nós queremos te honrar com a sua presença aqui, estreando o nosso primeiro episódio. Que honra, né? E eu vou falar um pouquinho dela, né? Ela é casada com o Tiago, é mãe de 2 filhos lindos. A Alice, de 6 anos, né? 7 anos. 8. O Davi, 14. Davi faz 14 daqui 23 dias. Uau, adolescente, falar mãe sobre de isso uma aí, criança né? e mãe Essa de uma, parte aí. de um adolescente, né? Exatamente. É teóloga, é pedagoga, pós-graduada em aconselhamento integral e está estudando atualmente psicologia analítica. Uau. E é pastora só há 20 anos na Igreja Metodista do Brasil. É isso aí. Uau. Muito legal. Muito legal. Pastora, a gente quer te dar boas-vindas, realmente. Seja né? bem-vinda. E obrigado realmente por estar aqui. Você tem alguma palavra, né? Como que você... Gente, eu tô assim, encantada, agradecida, né? Crendo mesmo, assim, que esse podcast na mesa da família vai alcançar muitas pessoas, redundar aí em transformação, né, de mente, de corações e, consequentemente, também uma revolução na mesa, na casa das pessoas, né? Amém. E é uma honra, né, estar aqui, poder compartilhar, a gente fazer essa troca gostosa, né, Especial. de conhecimentos e a gente vai aprendendo juntos. E eu tenho certeza também que o pessoal de casa vai poder comentar, vai poder crescer, né? dúvida. Eu acho que o podcast proporciona isso, né? A gente compartilhar e as pessoas também poderem ir inferindo, né? Trazendo nos comentários ali o que eles estão percebendo e também o que eles estão sentindo do outro lado, né? Então, assim, eu espero poder contribuir com vocês, com um pouquinho do que eu sou e, assim,
com muito que Deus tem derramado na minha vida nesses anos todos, né? Como pastora, como mãe também, como esposa. E assim, para os convidados entenderem um pouco, assim, vocês que estão com a gente aqui no canal, a pastora Laura, ela é uma pessoa que na nossa vida, como família, tem um valor muito forte para nós, né? Eu vou até pedir licença e, se possível, né, o editor puder inserir aí um trecho de um pouco da nossa conversa anterior, uma oração que a gente fez para começar esse podcast, e porque é exatamente isso, assim, a gente vê em você e tem em você uma referência e uma voz que nos dá ativação. Amém. Você é uma voz que ativa a nossa vida. Então, se Joe tá aqui, se Joy tá aqui, se esse podcast Família na Mesa existe, nós devemos muito a Deus e também pessoas como você, que Ele coloca na nossa vida para ativar a gente, né? Exatamente. E é isso, né, amor? Então... Eu confesso que eu tô um pouco ansiosa, assim, para ouvir a Laurinha falar, porque tem muita pergunta boa e Vamos em frente. tô empolgada. Então, assim, eu queria iniciar, né, esse primeiro episódio sobre esse tema que é tão importante, trazendo um dado, né, uma pesquisa, na verdade, que diz que metade da geração Z diz que a família é o principal guia sobre o que é certo e o que é errado. 41% desses entrevistados, assim, da geração Z, diz que consultam a família sobre o significado da vida. E o restante, né, nessa porcentagem, diz consultar os amigos e a internet. Então, vamos lá. Eu queria te perguntar, né, se a família, ela de ser a principal referência desses adolescentes, na sua visão, por que a gente está com tantos problemas e tanta confusão relacionado à identidade? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder, né? Ela nos proporciona perspectivas, caminhos, mas eu posso começar pela qualidade de tempo, né? Uma das coisas, já que a gente está falando de mesa, né? E o nosso referencial aqui não é outro a não ser Cristo, a não ser Jesus. Jesus tinha um tempo longo de comunhão na mesa com todas as pessoas com quem ele se assentava, né? Ele passava temporadas na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, que eram 3 irmãos. Comia na mesa com eles. Até um episódio final da sua vida, ele estava sentado à mesa na casa de Marta, Lázaro e Maria, quando então Maria quebra um vaso de alabastro, né? E é muito lindo porque essa é uma pedra específica que você só encontra na região ali do Egito, né? Esse vaso, ele é, como que fala? Ele é vedado. E é um perfume que é usado pro casamento, né? Então, ele só pode ser quebrado para usar para o noivo. Então, Maria pega aquele vaso, você imagina, depois de um tempo de mesa, quebra e unge os pés de Jesus. Ali você tem uma dimensão profética. Ela está ungindo o rei, ela está ungindo o noivo, e ela está ungindo o amigo, o filho, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é na qualidade da mesa, do tempo de mesa, que você vai construindo o olhar e construindo a verdade sobre o outro e sobre quem você é. E o fato das pessoas dizerem que as famílias são referência não necessariamente quer dizer que existe tempo de qualidade entre elas. E aí é onde existe uma competição muito grande hoje, né? Eu não sei se vocês já pararam. Recentemente eu fui num shopping com o meu esposo, só nós dois tomar um café. Aliás, fica uma dica aqui, boa, né? Isso que eu ia falar, fica uma dica já de cara para quem tem filhos, não negligencie o tempo conjugal, o tempo só do casal também. Então, eu e meu esposo já tem algum tempo que a gente viaja sem os nossos filhos e a gente sai sem os nossos filhos, né? Às vezes, saídas curtas, assim, 2, 3 horas, me tomar um café, para ver um filme, para ir numa livraria, enfim, a gente mora na praia, né? Para ir na praia, né? Então, coisas boas. Mas nós estávamos, então, aqui, inclusive, num shopping em São Paulo, a próxima aqui, que é o Shopping Bourbon, aqui na Pompeia. E nós fomos, então, queríamos comer bolo ali na Carlos Baker,
né? Ah, maravilhoso, né, gente? Estamos abertos para apoio e patrocínio, né? Né? Se a Carla deve Exatamente, a entender gente já que pode pedir um patrocínio, já estamos divulgando. poderia ser o seu bolo aqui na mesa agora, seu Carlos. agora é a hora, né? E aí, eu fiz uma opção, eu falei, gente, eu vou deixar esse celular na mesa, né, na bolsa, porque eu quero ter esse tempo só com meu esposo. E enquanto meu esposo foi buscar o bolo, tinha uma família de um casal e 3 filhos, né? E aí você pensa assim, são filhos grandes, não, crianças na faixa dos 3 aos 6 anos. Cada um com seu tablet e o pai e a mãe com seus respectivos celulares. Uau. Não havia diálogo, não havia conversa, não havia olho no olho. Não havia atrito, não havia discussão, não havia nada. Né? Nada. E Zero aí, emoção. A criança menorzinha, que devia ter entre seus 2, 3 anos, uma hora chacoalhou a coisa, tipo assim, não quero mais isso aqui. Começou a mexer nas coisas. E a mãe ia lá e mudava Uau. o filme Uau. Aham. que a Nossa. criança estava vendo Muito e comum. voltava Muito comum. para o lugar dela. Então, onde eu quero chegar com esse breve relato? Né? Nós estamos entretidos, né, com muita informação, com muita tecnologia. E aí, por mais que a gente diga que a referência é a nossa família, isso não é uma verdade. Porque não existe tempo de qualidade, não existe exposição da nossa parte à crença que o outro tem ao nosso respeito, ou o olhar que o outro tem ao nosso respeito. E aí, como é um podcast, a gente tem essa liberdade, vou contar um testemunho agora pessoal, né? Sim. A minha filha estuda no Colégio Adventista. E ela está no 3º ano e eu achei bem bacana que a professora fez uma dinâmica surpresa com ela, mas na verdade era para nós pais. Então ela chegou com um envelopinho preto, mamãe, ó, é um negócio que só você que pode abrir. Mas a minha filha é parecida comigo, ela é ansiosa, então ela abriu antes. ela leu o que tinha lá. Alice sendo Alice. Alice sendo Alice, né? Filha da mãe dela também, né? E eu falei, mas não era para estar lacrado? Não, mas é porque assim, eu só queria ver o que né? E eu achei muito interessante porque a professora fez uma dinâmica, dizendo assim, olha, mamãe e papai, eu gostaria que vocês colocassem aqui um pouco sobre quem a filha de vocês é, para que eu possa conhecer. Porque é o 1º ano da professora, Uau, que com aquelas crianças, Sim. e olha a expertise da professora. Eu tenho o meu olhar, eu tenho o olhar que eu vou ter sobre essas crianças, mas seria importante para mim também saber qual é o olhar de vocês, pais, sobre a filha de vocês, que vai ser a minha aluna. Muito bom. E aí, se vocês permitirem, Claro. eu vou ler o que eu escrevi. E aí, a Alice estava naquela ansiedade. Isso ela me entregou na terça e ontem era quinta, ela tinha que entregar hoje na escola. Mamãe, eu falei, então senta aqui do meu lado e eu vou escrever. E ela o tempo inteiro olhando ali, O que, né? que minha mãe vai falar de mim, né? Exatamente. Então, Excelente. olha essa coisa. Nós queremos saber o que os nossos pais pensam a nosso respeito. Dizem sobre nós, é. Mas, você já imaginou? Nós também queremos saber o que o nosso pai Sim. pensa a nosso respeito. E o que o nosso pai pensa a nosso respeito define muito quem a gente é. Mas a gente fala para os nossos filhos o que nós pensamos a respeito deles? Pra definir Intencionalmente, quem eles são, né? exatamente. A gente profere isso de maneira intencional. Então, a pesquisa está dizendo que os filhos confiam, mas existe uma intencionalidade do pai e da mãe na mesa de dizer... Declarar. Exatamente. E aí, só um parêntese, né? Eu sou da época em que eu chegava na casa dos meus avós na fazenda. Vocês devem ter percebido pelo sotaque que eu sou mineira, né, gente? Cafezinho, hein? Pãozinho de queijo tá E chegando. era uma obrigação de você chegar e pedir a bênção. Então, Aham. você chega e fala assim, bênção, vó. E aí a avó falava, Deus te Sua abençoe. família também, né? Né? Aham. Os meninos. Eu faço isso com meu pai ainda e faço isso com os meus padrinhos, né? O meu padrinho que ainda está vivo, né? Aliás, um beijo aí pro meu tio Israel, que vai fazer 79 anos esse ano. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe, que a gente pede bênção. Mas por que eu estou inferindo isso? Porque a palavra bênção no hebraico significa designar para prosperar. Uau. Então, quando você está dizendo assim, Deus te abençoe, você está designando aquela pessoa para que ela prospere. Só que você pode fazer isso de maneira mais intencional ainda, que é quando você declara palavras Uhum. sobre a vida daquela pessoa. E declara palavras que são verdadeiras, né? E voltando, então, aqui na minha filha, Nas né? suas declarações, né? Aí eu escrevi, né? Querida professora, quem é
Alice Valentim. É a minha filha de 7 anos. Uma menina sonhada por Deus e por nós. Seu nome significa aquela que não conhece a mentira, a verdadeira. O significado do seu nome tem muito a ver com a personalidade dela. Alice é alegre, criativa, inteligente, sonhadora, forte, impositiva, insistente no que deseja. Ela é bem falante, possui capacidade de liderança, está sempre procurando alguma atividade para realizar. Ela é organizada e gosta de ajudar. É curiosa demais. Às vezes, quer se meter em assuntos que não lhe competem. É um tanto quanto ciumenta e gosta de controlar as brincadeiras. Ainda está aprendendo a lidar com frustração. Não gosta de perder jogos e brincadeiras. E quando erra ou falha, fica envergonhada e tende a desistir. O ponto forte é que ela gosta de dialogar e ouve bastante nossos conselhos e direções. Ela é pronta a se arrepender e também a perdoar. Uau. Ela gosta de se sentir útil e também gosta de servir. Ela é vaidosa, gosta de vestidos, maquiagem e de ser bonita. Ama esportes, especialmente ginástica e dança. Vive cantarolando para casa e é muito carinhosa. Ama abraçar e beijar. Alice é uma bênção para a nossa família. Mamãe, papai Uau. e irmão Davi. Né? E aí, Que com demais. certeza, ela espiou essa Ela escrita. estava do lado e ela pediu, mamãe, lê para mim o que você Uau. escreveu. Ok. Mas eu quero trazer um detalhe. Olha para você ver como a gente tem que ser intencional. Depois que eu terminei de ler, ela falou assim, por que você me criticou? Olha. De tudo que você tinha falado, ela destacou isso. A crítica. Então, assim, aqui tem um viés do nosso cérebro. Né? A neurociência explica isso. A gente tem uma tendência a focar no que é negativo. Sim, Não, é sim. isso. Então, se nós temos uma tendência a focar no que é negativo, nós precisamos reforçar o que é positivo. Ainda mais, né? Ainda Não é na mais. mesma medida. Não é mesmo? Exatamente. É além, né? Mas agora pensa na sua criação, pensa na minha criação. Nós fomos reforçados naquilo que é positivo? Pouquíssimo. Ou nós damos um destaque muito grande para aquilo que deu errado, para aquilo que falhou? Né? Porque foi assim que nossos pais aprenderam. Vem de geração em geração. Etc. E aí eu sentei com ela, a gente estava na cama, né? Eu escrevi isso assim, de perna de indinho na cama, na minha cama de casal. Ela estava do meu lado ali e tal. E aí eu falei para ela, Alice, você prestou atenção em quantas coisas maravilhosas eu disse a seu respeito? Aí ela fez aquela cara tipo assim, mas eu falei, eu não fiz uma crítica. Eu estou pontuando coisas na sua personalidade que você pode melhorar. Elas não são ruins. E elas não são fixas. Isso. Elas Tá estão trabalhando em nisso, desenvolvimento. E aí a gente entra nessa questão da identidade. A identidade, ela é uma construção. Uhum. Mas ela depende de inferências. Ela depende o quê? De pessoas que vão, como que eu vou dizer assim, trazer parâmetros e vão construir. Vão apontando, né? Isso. É argamassa, sabe aquela coisa? Vou colocando tijolo e eu preciso ali da liga para a construção. Você está dizendo que a identidade depende de ambiente? Seria mais ou menos isso? Tem que ter um Perfeito. ambiente, tem que ter outras pessoas construindo, né? Perfeito. O ser ali, né? A criança. Toda criança já nasce com algo pronto dela mesma, né? Nós não somos uma tábula rasa, nós não nascemos num vazio, né? E isso tem muito a ver com a nossa crença cristã também. Por exemplo, Jeremias 1,5 diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e constituí profeta às nações. Ou seja, Jeremias está no auge da sua juventude, ali entre os 20 e 30 anos, ouvindo da parte de Deus assim, Jeremias, eu sei quem você é, antes de você nascer. Você é um profeta. Então, ou seja, ele já nasceu profeta. Ele carregava, né, essa verdade profética, esse dom profético. Então, todos nós carregamos algo antes, até mesmo de nós nascermos. E aqui só um parêntese, né, já que é para a gente ter bastante liberdade, esse é um dos motivos pelos quais eu sou contra o aborto. Porque a vida, ela não existe na concepção. A vida, ela existe na mentalidade de Deus ao nosso respeito, naquilo que Deus diz que nós somos antes mesmo de nós nascermos. Então, quem determina a vida é Deus. Sim. E quem determina quem nós somos é Deus. Mas
voltando um pouquinho. Chegou um momento da vida que Jeremias precisou ouvir isso de maneira concreta. Ele já carregava essa estirpe profética. Mas foi necessário que alguém sinalizasse de maneira clara para ele que isso era real. Então, ou seja, nós não nascemos vazios, nós carregamos heranças genéticas, emocionais, espirituais. Mas a construção, a revelação e o desenvolvimento disso vem a partir de relacionamentos e de palavras que são inferidas sobre a nossa mentalidade. E aí a importância, voltando, de que os pais digam para os seus filhos quem eles são e seja intencional. Então, por exemplo, todos os dias eu digo para o Davi, quando eu vou levar ele na escola, filho, eu te amo, você é capaz, você é inteligente, arrasa na escola, né? Sim. Alice, como ela só vai à tarde, então ela fica um pouquinho mais de manhã comigo, eu abraço ela e eu faço perguntas. Quem é a princesa da mamãe? Ela fala, eu. Fala, quem é a mamãe e a mamãe? Ela fala, eu. Quem é amada por Deus? Ela fala, eu. Quando ela está sem paciência, ela fala, eu. Tudo eu. Tipo assim, já sei. Muito bom. Né? Eu. Né? Mas eu estou declarando Sim. sobre a vida dos meus filhos, numa fase de construção, quem eles são. Essa é a formação, vai se dando a formação. Exatamente. Dessa Mas identidade. falta isso, Joy, você falou. Eles conferem aos pais a identidade, mas isso não é real, não é real. E assim, o mundo é muito plural também, né? Assim, existem instituições, existem famílias que têm a estrutura não tão, vamos dizer assim, equilibrada, né? As coisas estão meio desmoronando, assim. Então, existem cenários e cenários, assim, né? Então, tudo isso também vai determinar muito de como que aquele ambiente vai ser ou não uma referência. Familiar, né? Muito variada. Porque eu acho assim, ou a gente pessoa fala- é apaixonada pela família e às vezes até cria um apego exagerado sim, e sim. não consegue desvincular para o goal, né? O vai. Ou ela simplesmente, cara, não funcionou, esse assunto aqui eu simplesmente ignoro, eu vou viver uma vida contra. Então o ser humano é muito assim, muito de extremos, né? Ou ele super se apega, ou ele descarta, né? E aí ele começa a construir em cima disso, né? Mas é muito interessante você comentando desse poder que a palavra dos pais, né? Nós somos pais de Mariá. Linda! Mariá tá hoje com 1 ano e 3 meses, né, amor? 1 ano e 4 meses, né? Basicamente. E assim, a gente tem essa responsabilidade, né? Nós somos pais de primeira viagem. E estamos aqui também nessa cadeira de alunos para aprender como que a gente pode exatamente. não fazer tudo certo, né? Mas como que a gente pode ser Errar melhor, menos também. ser melhor Por cada exemplo, dia, né? Mariá, dentro da fase de desenvolvimento neurológico, psicológico, ela ainda não sabe quem ela é. Ela depende totalmente da mãe, né? Ela é uma com a Joy. Uhum. Por isso que é legal nessa fase você brincar com as crianças, sabe daquele esconde-esconde? Quando você fala assim, escondeu, achou, né? As crianças adoram essa brincadeira. Por que as crianças adoram essa brincadeira? Porque literalmente quando você se esconde, você não existe mais. Uau! Você deixou de existir para aquela criança. Tanto que existem crianças que entram em desespero, né? Você fala, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Para onde eles foram? Né? Porque, na verdade, perdeu a si mesmo. Se perdeu, né? Porque ela é um ainda, né? Exatamente. Como ser, né? Como ser. À medida que a criança vai crescendo, ela vai tomando consciência de si. E aí é aquela fase bem interessante, assim, que acontece entre os 3, 4, 5 anos, que a criança começa a perceber, poxa, mas ela olha, eu tenho pipi e ela tem outra coisa. A Maria se amarra né? no umbigo, né? Umbigo. Não, a Maria é viciada em umbigo, impressionante. Ela umbigo! E mexe no umbigo assim, e percebe o umbigo do outro. Né? Isso, então, Engraçado. ela tá começando a descobrir que negócio que é esse, que buraco é esse? Engraçado. E aí olha para si mesmo e fala, nossa, eu também tenho. Aí isso vai avançar, porque ela vai começar a perceber as diferenças fisiológicas, biológicas, as diferenças de gênero, né? Que é outra coisa também que vale a pena futuramente dialogar. Sim. A criança vai começando a se perceber, então, como um ser único. Então, eu estou falando primeiro de uma construção que ela parte do olhar, né, concreto. Essa construção, depois, ela vai se dar no abstrato.
né? Aí vou estender bem lá na frente, né? Como eu sou estudante de psicologia analítica, ou seja, é uma área da psicanálise junguiana, né? Na verdade, Jung era muito chegado a Freud, chega um momento que eles rompem, né? E Jung tem, dentro da construção dele, da psicologia dele, um processo que chama de individuação. O que é isso? É a capacidade do ser humano se tornar consciente de si mesmo. Então, a maturidade, ela chega... O que é a individuação? É a possibilidade que o ser humano tem cada vez mais de saber a respeito de si, de se conscientizar de quem ele é. Né? Então, isso é maturidade. E à medida que você toma consciência de si mesmo, você está tomando consciência da sua identidade. É uma construção. Né? Então, ninguém nasce formado, ninguém nasce já sendo. Nós estamos sendo e estamos nos construindo. Bom, se eu não sei quem eu sou, quem vai me dizer quem eu sou? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Se eu não sei quem eu sou, quem vai me dizer quem eu sou? Se eu estou construindo isso, eu preciso de bases. Eu preciso de direcionamento. E aí eu acho que é onde entra a nossa próxima pergunta, que é como na sua visão, como que você vê o papel da igreja para ajudar nessa formação de identidade? Sim. Perfeito. A igreja, ela tem um papel primeiro de trabalhar para que as famílias sejam saudáveis, né? A família é a célula matri, né, da sociedade. Apesar de hoje isso estar sendo desconstruído, é a célula que compõe a sociedade. Mas aí eu vou falar de um outro reino. A família é a célula do reino de Deus. Sim. Né? E a gente estava conversando um pouquinho anteriormente isso, né? Deus escolhe se revelar em Jesus e através de Jesus como Pai, né? E aí nós temos um fato assim muito importante, que é o batismo, né, de Jesus no Rio Jordão por João Onde Batista. as coisas se juntam, né? Quando ele recebe o Espírito como pomba, mas a gente às vezes foca no Espírito, mas eu quero focar aqui numa voz, né? E o céu se abre e uma voz Uma do afirmação. céu afirma quem Jesus é. Quem ele é? Esse é meu filho amado. Filho amado. Se ele é filho, eu sou Pai. Pai. Então há uma declaração dos céus sobre a terra. É a primeira vez na história a primeira vez. que o próprio Deus se autodeclara como Pai sem dizer? Não é a dizendo primeira sem dizer, né? Não, o Antigo Testamento Tem já essa revelação trabalha de Deus, essa Pai. dimensão da paternidade, principalmente no relacionamento de Deus com Abraão. Ok. Né? Mas é a primeira vez que há uma afirmação sobre um homem. Este é o meu filho amado. E de uma maneira sobrenatural. Né? Então, peraí, se do alto céus tem uma voz que diz, esse é meu filho, então, automaticamente, eu defino o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma família que tem um pai De muitos filhos. de muitos filhos. Eu acho lindo porque, assim, a Bíblia vai nos dizer, e o Novo Testamento ele desenvolve a teologia aplicando a situação de que o filho unigênito, ele passa a ser o filho primogênito, né? Então, é uma brincadeira de palavras assim, mas que muda muito a revelação do significado quando você coloca luz nisso, né? Então, o Filho único de Deus assume o papel para, no nosso lugar, morrer, para abrir caminho para que nós possamos, através dele, nos tornarmos filhos de Deus. E hoje nós somos aqueles que creem em Deus, né? E se você está assistindo esse vídeo ainda não crê em Deus, até o final desse vídeo você vai ter oportunidade de tomar essa decisão para crer em Deus. Se você crê em Deus e crê em Jesus como o único Filho de Deus, você se torna um irmão, né? Um irmão mais novo na família e um filho, né? Essa família de muitos filhos, né? É uma figura muito linda essa revelação. E aí a igreja tem esse papel, né? De revelar essa família. Não é revelar. A igreja tem o papel de ser. Essa família. É diferente, né? João 1,13, só corroborando, né, e trazendo o texto bíblico disso que você está falando, a todos quanto neles creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, não aqueles que nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito.
Então, a igreja é um lugar de geração de filhos, Muito bom. né? E aí, o que acontece? Esses Cara, isso filhos é muito bom. agora... Isso é muito bom, desculpa. Assim. Maternidade. Não, porque é verdade. Igreja, Porque se maternidade. a igreja, ela entende que ela é um lugar para gerar filhos, É isso. ela... Enfim, né, vocês já me entenderam, né? É, Devia estar fazendo mais isso e menos, talvez... outras Outras coisas. É isso. Mas a igreja Tomar água. é um lugar para você gerar filhos. E na igreja você vai precisar encontrar pais e mães espirituais. Porque muitos desses filhos vieram de famílias dilaceradas. De famílias que estão desestruturadas. Sem a referência que a gente falou, que Exatamente. naturalmente a gente busca, mas nem sempre tem. Famílias disfuncionais, que a gente chama, né? Família funcional ou disfuncional. São famílias disfuncionais, que as pessoas não têm referência paterna nem Sim. materna. Sim. E automaticamente isso acarreta uma série de traumas Sim. e de desvios de caráter. Sim. Né? Então, a igreja, sendo família, ela vai ter pais e mães espirituais que vão conduzir esses filhos à paternidade maior, que é a paternidade de Sim. Deus. Né? Então, é muito importante que nós, como pais, entendamos e que estamos dentro da igreja, Isso. entendamos que o mais importante é que os nossos filhos encontrem o Pai. Lindo isso. Encontrem o Lindo Pai. isso. O pastor Rodrigo Soeiro, né, que é o nosso pastor, ele fala uma frase para mim no college que eu estava fazendo o curso, e ele disse assim, eu aprendi uma coisa, gente, eu abri mão de ser o pastor nota 10, abri mão de ser o maratonista nota 10, que ele corre, por sinal, os tempos só melhoram. Corre muito. Tá melhor. Mas ele falou algo que eu gosto muito, ele falou assim, o principal para mim é ser um pai nota 10. Se eu chegar no final da carreira como pastor nota 7, como qualquer outra função que você me der, um chapéu, né, de uma função nota 8, e como pai eu ser 10, eu fui mais fiel à missão principal que Deus me deu, que foi cuidar da minha família. Essa frase me inspirou demais. Então, eu olho para minha casa e muito com isso em mente. São declarações como essa que vão criando referências, né? Então, nós somos seres que precisamos de limites. Acho que depois a gente pode até falar um pouco Sim. sobre isso, né? Muito se fala nessa geração de, não, viva o que está na sua emoção, sinta e faça. Ei, calma, é perigoso demais, porque nós não fomos tão bem desenhados para lidar assim, né? Eu vou pegar um gancho, eu tenho que pegar um gancho nisso, porque assim, quando a gente tem uma revelação do Espírito, a gente tem que conversar sobre ela, né? Você foi meu aluno, a Joy ainda não, né? Quem sabe um dia, né, Joy? Em breve. Mas essa é uma aula específica, não sei se você vai lembrar que eu cito isso, né? Nas minhas aulas do college, que é a questão do limite, né? E eu começo dizendo o seguinte, a pergunta é, quem contou para Adão e Eva que eles eram livres no jardim? Quem disse para ele que eles eram livres? Em que momento Deus chega para Adão e Eva e fala assim, vocês são livres? Tem essa expressão? Não. Não. Não tem. Então, como é que Adão e Eva sabiam que eles eram livres? Tempo. Essa é a hora que você comenta nos comentários, engaja com o podcast. Exatamente. Gente, é simples. Deus deu uma ordem. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, inclusive da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, preste atenção. Deus coloca um limite. Deus coloca um limite. Olha, se vocês ultrapassarem esse limite, tem consequências. E aqui é um aprendizado muito importante. O limite é que me dá consciência de escolha. E eu só sou livre se eu puder escolher. Não é interessante isso? Então, quando eu tiro os limites, eu tiro a liberdade de escolha das pessoas. E essa é a loucura que está atingindo a nossa sociedade. Porque se eu posso tudo, eu não tenho limite, eu sou escravo do meu eu. Eu sou escravo de mim mesmo. Percebe? Agora, se eu tenho limite, eu tenho como discernir o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado. Voltando para a educação de filhos, né? Crianças, adolescentes,
precisam de limites para que eles se sintam seguros. Para que eles sintam o quê? Que eles estão ali, o pai está dizendo, olha, isso aqui é bom e isso aqui não é bom. E o que você está falando, para que eles sejam livres. Isso. Eles vão achar que você está, entre aspas, tirando liberdade, mas na verdade quando você está no limite, você está dando liberdade dele escolher. Isso não vai dar um bom resultado, isso, se você fizer assim, vai ter um bom resultado. É que eu vejo que as pessoas, elas escolhem a sensação do ser humano, que dá de eu sou livre, eu posso ser tudo que eu quiser ser. Né? Eu escolho tudo, não tem limite pra nada. É assim, parece que é a sensação que dá um conforto, né? Uma falsa uma narrativa sensação, né? Muito. Só que aí você vive com uma fome constante, né? Aí a gente pode cair depois lá na mulher samaritana, né? Ela tinha uma sede, ela tinha uma fome insaciável, né? É uma fome que no início não é declarada, mas depois ela se torna externa. Gente. Exatamente. Então, assim, os limites, eles nos dão consciência, né, da nossa liberdade e também nos dão consciência das escolhas e como elas serão feitas e automaticamente das consequências. Mas só um testemunho também, né, gente? Não adianta, a gente é mãe, a gente está falando de família, né? E o Davi, há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, estava estudando. E o Davi é parecido comigo. Eu não tenho problema em estudar com música. Minha cabeça funciona bem com música. E não precisa ser música que não tenha letra, não, né? Mas, em geral, a gente põe algumas músicas em inglês, né? Algumas coisas a gente entende, outras não. Mas eu opto por louvor, né? Sempre. Minha playlist não tem outra coisa. É minha opção. Tem gente que tem outras, não tem problema. Mas o meu filho estava, então, estudando e estava vendo uma música que estava ligada no YouTube. E eu gostei daquele pop. Eu falei, eu gosto de pop, né? Aquela coisa. Eu falei, nossa, filho, que música legal. Só que aí, para mim, tem uma coisa também. A gente sabe, né? A gente que estuda sabe o poder da música e das palavras sobre o nosso inconsciente, sobre o nosso subconsciente. E aí eu falei pro Davi, você viu a letra dessa música aí? Aí ele, lá vem você, é um adolescente, né? Lá vem você. Ai, espiritualizando tudo e não sei o quê. Eu falei, não é espiritualizando, não. Aí expliquei cientificamente para ele, né? Falei, olha, por isso. Expliquei, né? Os dados da psicologia e tá. Ah, lá vem você. Eu falei, mas a questão é a seguinte, vamos ver a letra? Vamos ver a letra? Né? E aí ele tava meio resistente. Né? E aí... Será que ele já sabia ou não? Pai e mãe, pai e mãe, confie no seu sentido, confie no seu sentido. Confie nos sentidos espirituais que Deus Maridos dá. confiem no sentido da esposa também, porque elas acertam sempre. Isso, amor, muito bem colocado. Eu escolhi ser feliz, não ter razão. Eu sei que daqui desse podcast vão sair muitas dicas, né? Não indiretas. É uma regra do podcast, não pode ter indireta, não pode ter olhado de lado. E aí eu falei para ele, então vamos abrir. E abrimos ali e vimos a letra. Gente, quando eu vi a letra, pensa num negócio diabólico. Meu Deus. Diabólico mesmo. E aí, né, vem o embate, né, gente? Porque, assim, a gente tem que também perder um pouco essa ideia de que relacionamento vai estar bom o tempo todo, que vai dar certo tudo, que essas... Que vai ser paz. Não, gente, desculpa, instagramizado, né? Nem sei se existe essa palavra. Instagramável, né? Essa aí é a mais chique agora, né? As famílias são todas instagramáveis, né? Ninguém tem problema, tá tudo sempre bem. E ali eu tive um embate com meu filho. Eu falei, Davi, não tem condições de você assistir isso aqui, de você ouvir essa música. Ah, lá vem você, que não sei o quê. Eu falei, filho e tal. E ele falou assim, você vai me proibir? Né? Aí o tom já subiu. E aí o Senhor me deu uma sabedoria naquela hora, assim, incrível, do Espírito mesmo. Eu falei assim, eu posso te proibir de fazer alguma coisa? Você é livre. Uau. Se você quiser, você faz escondido. Livre. Então, você é livre. Você vai fazer escondido. A única coisa que você precisa saber, meu filho, é a consequência das suas escolhas. Eu falei, escolha o que você vai fazer com isso. E saí do quarto. Exatamente o que Deus fez no Éden. Exatamente. E saí do quarto. Exatamente. Saí do quarto. Deixar claro, né? Mas essa não foi a educação que eu tive. A educação que eu tive foi opressiva e agressiva. Daqui esse celular e tira e enfim. Batia, né, gente? A gente apanhou vara muito. de goiaba. Vou dar um beijo pro meu pai aqui, né? Aquela vara de goiaba maravilhosa. Eu também. Então, assim... Eu sou grato. Senão não estaria Eu sou aqui. grato pela disciplina. Mas a dor,
a violência, muitas vezes, ela é desnecessária. Hoje eu entendo isso, Sim. né? A disciplina, ela tem que existir, é bíblica. Mas a forma a gente pode rever, Sim. né? Mas, enfim, e aí eu saí do quarto e daqui a pouco eu escuto ele bater no computador. Pá, né? Tipo assim, fechando o computador. E me deu aquele ímpeto, assim, né? De chegar lá e voar no pescoço. Mas eu falei, eu não vou. Ele é livre. Desci as escadas de casa. Daqui a pouco, passou uns minutos, ele vem. Mãe, você tem razão. Eu já desliguei. Eu não vou mais ouvir aquela música. Né? Então, assim, eu preciso dar tempo para o meu filho, para que ele seja livre. Muito bom conselho. E para que ele escolha. Uhum. Inclusive, ele pode escolher não me ouvir. Mas tem consequência. Tem. E aí, ele vai colher as consequências. Então, o papel na educação, da construção da identidade e na construção dos filhos, é nós sinalizarmos as consequências. Foi o que Deus falou. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí é onde a serpente traz essa confusão, né? Onde o diabo desgracento, né? Não foi assim que Deus disse? Que se vocês comessem... Não, vocês não vão morrer, não. Então, ela traz ali uma dúvida. Mas ela traz uma dúvida, presta atenção que isso é muito sutil. Ela traz uma dúvida sobre a bondade de Deus. Questiona o caráter de Deus. Exatamente. Será que o Deus está dizendo para vocês é de fato? Ele não está escondendo nada de vocês, não. Né? E quando a gente tem dúvida, a gente erra. Porque aí a gente... É o oposto da fé, né? Exatamente. A gente caminha de acordo com, vamos dizer assim, com o nosso eu. A gente não caminha para uma verdade que foi definida. Deus trouxe uma verdade. Olha, vocês podem comer de tudo, vocês são livres, mas essa árvore aqui não comam. Porque se vocês correrem, vocês vão morrer. Os pais precisam definir limites e consequências. E esses limites e consequências delimitam a liberdade e também constroem a identidade da criança e do adolescente. Oh, muito bom. E isso já conecta muito com o que a gente ia falar em relação a esse desafio de como a gente pode ajudar os pais ou cristãos que estão com filhos adolescentes a dar esse input, né? Ensinar essa cultura dos parâmetros do reino. Acho que a pastora Laura trouxe de uma forma muito clara, assim, de verdade dando a liberdade, né? Sim. É uma fase com a clareza pra fazer isso, do né? destino daquela decisão. Que é diferente da fase mais infantil. Sim. Onde você tem Eles que questionam orientar. mais, né? Provocam mais, querem testar mais o limite, né? Irem um pouquinho mais e tentar ir um pouquinho mais. E tem hora que você tem que realmente deixar ir, né? A criança, ela não tem consciência de risco. Ela é tola, né? A criança, por exemplo, ela não sabe que se ela pular na piscina, ela não sabe nadar, ela vai afogar. Não, Maria na cama aquele dia. A gente tava brincando com ela em cima da cama. E aí ela simplesmente continua andando. Tinha o final da cama. E ela simplesmente continuou caminhando e caiu no chão. Ela não teve a capacidade de olhar e falar... De entender. Não, perigo. não vou até aqui. Então, natural. Mas em algum momento vocês falaram para ela o limite da cama? Então... Até aquele dia, não. Percebe? Então, a criança... Tinha mais da nossa parte a preocupação, né? De não deixar ela cair do que pautar, orientar né? ela, né? Porque não fazia muito sentido. Alguém disse para ela que a cama tinha um limite. Não, então ela tem que ser orientada, né? Mas vai chegar uma hora que as orientações foram dadas, né? Aí é o adolescente, que você vai ter que reforçar algumas dessas orientações, mas você vai ter que deixar. E a aprendizagem com o erro, ela é muito rápida, né? Tá quente, chorei, opa. Isso. A Mariana, no final de ano, cara, na casa dos amigos nossos, Kennedy e Jéssica, um abraço pra eles. Ela na sala, vindo da sala de jantar, pra ir pra sala de estar, tinha um degrau. 20 centímetros, 15 centímetros. Ela ignorou o degrau, não viu o degrau. Pá! Foi. Blá. Também caiu. Lançou e caiu, e beijo, e blá, espalhou. Falei, tranquilo. Na próxima cena, ela já veio, parou na linha. Olha. Parou na linha. Exato. Parou na linha, calculou, sentou, inverteu. Marcou, né? E foi, engateou e seguiu. Então, assim, doeu pra caramba. Sim. Mas a gente tem muito esse processo também da aprendizagem
pela dor, né? É do ser humano nesse sentido, né? Na formação da infância até a vida adulta em relação ao caráter. A gente, muitas das vezes, comete as nossas maiores insanidades e depois que a gente vai calcular, uau, não valeu a pena ter feito isso aqui. Essa é uma questão assim, que eu sempre dialoguei com Deus nas minhas orações, né? Senhor, eu queria ser um pouquinho melhor, não queria aprender com tanta dor, né? Me ajuda a ser um pouco mais atenta, obediente, né? Só que, recentemente, né, eu tô lendo agora, meditando no livro de Hebreus. Todos os anos eu escolho um livro que eu vou estudar, vou me mergulhar nele, fora tantas outras leituras, e eu tenho lido Hebreus. Hebreus capítulo 2, né, o autor de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do seu sofrimento. Uau. Qual é a chance? Qual é a chance de não ter sofrimento? Não né? existe isso, né? Então, nós vamos sofrer. E você quer ver uma outra coisa que é sofrido para nós pais? É vermos os nossos filhos crescerem e tomarem o rumo deles e fazerem as escolhas deles, né? O Davi está numa fase que ele escolhe as roupas dele, e tem hora que ele escolhe umas roupas que eu falo assim, Jesus, me ajuda. Tá legal. Mas tá legal para ele, né? Uhum. Às vezes, ele pede opinião. Quando ele pede opinião, eu sou sincera também. Eu não tô querendo agradar meu filho. Eu falei assim, olha, é a minha opinião. Não tá combinando muito esse negócio aí, não. Mas ele vai definir se ele vai querer que não esteja combinando de acordo comigo ou se ele vai ser firme na identidade dele e dizer assim, é isso que eu quero para mim. E é isso que Deus espera de nós também, filhos que tenham firmeza de identidade, mas a identidade que Ele diz que nós temos e caminhamos firmes nessa identidade. Então, não é interessante que Jesus, ele recebe uma palavra profética dos céus, batizado por João Batista, em seguida ele é impelido para o deserto pelo Espírito Santo. Né? E essa palavra impelido no grego significa empurrado. Ele não foi porque ele quis, não. Ele, tipo assim, vai, né? E uma das tentações é, se és filho de Deus, ou seja, ele foi questionado na identidade dele. Que o céu declarou antes, o Pai, Exatamente. né? Tu és meu filho amado. Exatamente. Então, o inferno vai estar sempre questionando quem nós somos. E aí que a família, o papel dos pais, a família é importante na declaração que você estava falando no início. Isso. Nós temos um papel de declarar quem nossos filhos são, para que eles possam ter identidade, tenham clareza de quem são, porque se nós não declararmos, em algum momento, na linha do tempo, lá na frente, alguém vai questionar quem eles são. E se eles não tiverem essa resposta pautada por Deus ou pela fundação da família, ela não vai ter o que responder. E ela vai simplesmente aceitar qualquer caminho que colocar na mesa para né? Que é o que eu vejo muito as pessoas assim perdidas. Claro, porque vieram de famílias quebradas, pais quebrados, e eu fui uma dessas pessoas, né? Eu vim de um lar quebrado, né? Meus pais se separaram muito, eu tinha por volta de 7, 8 anos. Nossa, é uma fase bem então, delicada. cresci só com a minha mãe, né? Sem a figura do meu pai. Então, por conta disso, eu tive muitos prejuízos, inclusive dentro de relacionamentos, porque eu não tinha uma referência masculina nem de qual decisão tomar, de qual perfil de pessoa para me relacionar. Eu não tinha critério, não tinha um referencial. Então, eu tive muitos prejuízos dentro de relacionamentos, né? E aí, dentro desse contexto, eu queria até te perguntar, né? Uma pessoa que hoje ela vem desse histórico, né? Ou, às vezes, é criada pela avó, pelos tios, né? Existem várias composições familiares. Então, como sofrer menos impacto, né? Sim. Na sua visão, assim, nesse sentido. Essa pergunta é tão linda. Você vai sofrer. Não tem problema o sofrimento, até que você se encontre com Cristo. Aí as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí eu vou invocar um texto de João 16, que na verdade começa em João 14, quando Jesus começa a anunciar para os discípulos que ele teria que ir embora, né? Farei morada, né? Isso, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. E aí ele continua dizendo, e eu rogarei ao Pai. Né? Só que antes de dizer eu rogarei ao Pai, ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e ele vos dará
um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco para sempre. Então, quando eu creio em Jesus, eu passo a ser filha de Deus. E eu recebo o Espírito de adoção, ao qual todos nós clamamos, Abba, Pai. Então, é possível a regeneração de toda e qualquer pessoa que teve uma família quebrada, quando ela recebe o espírito de adoção, que te coloca nessa filiação, e aí você vai começar a ouvir a voz do Pai que diz quem você é. Então, o que os seus pais terrenos deixaram de dizer, porque estavam ausentes, não vai importar mais. Porque o seu Pai do céu, que sabe quem você é antes mesmo de você ser gerado, vai começar a inferir e declarar palavras ao seu respeito. Isso literalmente nos consola, né? Isso Muito. literalmente, no caso do que eu acabei de descrever, isso literalmente me consola. Perfeito. Né? O Consolador, eu sinto o consolo, né? Além da cura e da libertação, que a gente precisa passar por esse processo, eu sinto, através de uma palavra como essa, o consolo dele. E aí você também traz um pouco de perdão e esperança para com os seus pais. Porque se você não recebeu isso, eles também não receberam. Eles também não receberam essa filiação, essa paternidade. Então, eu volto a dizer, o que é a igreja? A igreja é um lugar que tem que gerar filhos. Mas filhos amadurecidos são pais espirituais e mães espirituais. Muito bom. Muito bom. Vocês estão entendendo? Muito bom. Então, aí a gente pode fazer uma análise de cenário da nossa igreja cristã, especialmente a brasileira, que está infantilizada. Que ainda não gera. Então, nós não nos colocamos no lugar de sermos pais espirituais e mães espirituais ainda. Nós estamos nesse lugar de eu quero. E eu não preciso jorrar. E não só eu quero, eu quero o que me vai massagear. Porque o que vai me fazer crescer, eu talvez não quero tanto assim. Porque você acabou de dizer que em Hebreus 2, né? O sofrimento é a escola do aperfeiçoamento. Aperfeiçoou Jesus. Né? Então, inverti aqui, né? O sofrimento é a escola do aperfeiçoamento, assim. Então, a verdade é que as pessoas estão mais dispostas a, entre aspas, tá? Talvez vai ser dura a minha palavra, mas a brincar de fazer de conta, assim. Eu faço de conta, porque, assim, se é muito claro o ensinamento de que só há crescimento com sofrimento, só há aperfeiçoamento no sofrimento, e eu rejeito de cara tudo que vai me fazer sair do lugar, ou vai mexer com a minha estrutura, eu não estou tão disposto assim a me tornar quem Ele quer que eu seja. Eu estou mais disposto a, talvez, fazer com que Deus seja o que eu gostaria que Ele fosse para mim. Deus é uma plataforma para mim, né? E não é essa a posição de Deus. Não. Né? Ele quer transformar a nossa vida de acordo com o padrão dele, não a gente moldar Deus ao nosso padrão e shape, né? Botar ele nesse shape, né? O texto específico é Hebreus 2:10, que diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Uau. Então, olha para você ver, Jesus ele veio com uma missão, gerar filhos. E ele foi aperfeiçoado nesse processo pelo sofrimento. Sim. Né? Mas ele é tão amoroso. Gente, olha, Deus é tão amoroso, nosso Pai é tão amoroso, ele é tão bom. Aliás, fica a dica de um livro que eu estou lendo, muito bom, né? Que é do Bill Johnson, que é Deus é bom, muito mais do que você imagina. Uau. Né? Porque esse sofrimento era para ser acarretado sobre nós. Mas Jesus nos ama tanto e o Pai nos ama tanto que ele diz, não, eu não posso permitir que os meus filhos passem por esse sofrimento. Então, eu vou mandar o meu filho. Alguém capaz. Para que ele sofra o que vocês deveriam sofrer. Então, nós já fomos livres, libertos. Percebe? Sim. Então, é muito lindo. Então, o que é um pai? O pai é alguém que também tenta evitar o sofrimento do filho. Esse é meu papel. Não é isso que a gente faz o tempo todo?
E é interessante porque até eu virar mãe, né? Eu não imaginava que doía tanto você ver o sofrimento do filho. Teve uma vez, ó, os episódios que a gente vai compartilhando, né? Meu filho começou a jogar bola pequenininho e ele tinha um pouco de complexo. Ele achava que ele não era um bom jogador. Hoje ele joga tão bem, mas no começo era muito difícil. E teve um jogo que ele jogou, gente, que sem brincadeira, ele perdeu acho que de 14-0. E quando terminou o jogo, ele estava muito chateado. Eu confesso para vocês que na quadra eu estava chorando de ver o sofrimento do meu filho dentro da quadra. Em quadra. Eu queria entrar dentro da quadra, eu queria jogar junto dele. Vamos, vai. Mas assim, eu não posso fazer isso por ele. Ele vai ter que passar pelas experiências dele, pelas dores dele. Agora, como mãe, gente, que dor, né? Aí, isso foi um primeiro jogo. Um segundo jogo, eles também perderam, mas perderam de menos, né? E aí, aquilo me alegrou, porque assim, ele foi resiliente. Ele foi, sabe, a postura dele ali foi... Foi uma postura vencedora. Isso, uma postura, mesmo tendo perdido, ele deu o sangue, ele deu o máximo. Não vai acontecer a mesma coisa. Isso. E aí, o meu choro já era um outro choro, né? Ali eu tava chorando pela dor do meu filho, agora era um choro de alegria, um choro de ver que o meu filho, ele avançou, que ele foi além, né? Mesmo ele não tendo ganhado. Ele não desistiu. Então, assim, é claro que o amor de Deus, a graça de Deus e quem Deus é, superem muito o que nós somos, né? Os nossos sentimentos. Sim. Porque Deus não muda, né? O amor dele por nós não muda. Assim. Mas, assim, Deus torce por nós. A Bíblia diz que Deus se alegra com os que se alegram, que Ele chora com os que choram. Deus diz que Deus se entristece. Porque Deus é pai, gente. Sim. Ele é pai. Então, a gente precisa começar a se relacionar com Deus nessa perspectiva de paternidade. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, trazendo um pouco do viés da ciência, do que você tem estudado na psicologia, no seu know-how também na criação de filhos e nesse conhecimento pedagogo também, e agora mais psicológico e tudo mais. Qual a conexão que você faz em relação a tudo isso que a gente tem falado sobre o sofrimento, a criação de filhos, o desafio da identidade? Como que a ciência nos ajuda com ferramentas práticas? Se a gente pudesse ajudar as pessoas que estão nos escutando, quais são os conselhos práticos que você entende que a ciência nos dá, que são excelentes para a gente poder sair de uma posição e ir para uma posição mais madura, sabe? Gente, para mim, a maior descoberta da ciência foi o poder da fala, né? O que é um terapeuta hoje? É alguém que você se coloca em liberdade e intimidade e você vai conversar com aquela pessoa trazendo à tona aquilo que está no mais profundo do seu coração, né? O terapeuta, ele não vai te dar respostas. Ele vai te ajudar a se ouvir melhor, né? Então, é interessante, porque que é importante a gente falar, né? Porque quando eu falo, eu estou me ouvindo 2 vezes. Porque eu estou pensando e eu estou verbalizando aquilo que eu estou pensando. Então, são 2 movimentos de audição, né? A ciência descobriu já, ao longo do tempo, a importância do falar. Que as palavras, elas constroem, elas destroem. Não é isso que a Bíblia diz também? Que as palavras têm o poder de... Na língua tem o poder da vida e da morte. Está lá em Tiago. Né? Aquele que a usa comerá do seu fruto. A ciência tem entendido que nós precisamos, então, captar estas palavras e ser intencionais no que a gente vai produzir com a nossa voz. Porque com aquilo que eu produzo é aquilo que eu crio. O ambiente é criado por palavras. Muito forte isso. Percebe? A neurociência descobriu o poder da palavra. E o poder que a palavra tem sobre si mesmo, o que eu digo, penso e sinto a meu respeito, e sobre o outro. E o que acontece? Hoje você tem aqui no Brasil, essa onda já passou nos Estados Unidos, mas é a dos coachings, né? E nada contra, eu tive a experiência de passar por um trato junto com um coach, mas o coaching, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar suas falsas crenças, ok? Para você tirar as falsas crenças, tem que colocar novas crenças. Como elas vão ser postas dentro de você? Com declarações. Perfeito. No meio profético, né, Joy? Você que está aí. Como que a gente traz o céu para a terra?
Criando o caminho, né? Declarando. Declarações proféticas, verbais, né? Agora, um segredo. O mundo, Gênesis começa assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Apocalipse termina assim: ouça o que o Espírito diz à noiva. O último versículo diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É o final de Apocalipse. Então, eu estou dizendo para vocês que há poder nas palavras. Você falou de ferramenta. A ferramenta hoje mais utilizada pela psicologia são as palavras. Palavra. Mas o que eu quero construir? Eu preciso declarar. Eu preciso declarar. Meus filhos são uma bênção. Ninguém vai dizer o contrário. Né? Meus filhos não são o que as pessoas lá fora dizem que são. Meus filhos são o que Deus diz que eles são. E algumas coisas a Bíblia já revela a respeito de nós como filhos de Deus. E outras o Espírito vai nos revelar a respeito dos nossos filhos. E nós vamos declarar sobre isso. A Joy tem feito isso, né? De um tempo para cá, está estudando na BSSM, na escola da Bethel. E você tem vivenciado isso, né? Você colocou isso muito na sua prática, né? De declarar, né? Sim, minha Como visão... que foi esse processo também da sua decisão de... Ok, vou me posicionar porque houve um entendimento em algum momento, né? sim. Esse posicionamento veio de um discernimento, né? De uma nova consciência, né? Uma mudança de mente, que a gente fala. Essa declaração, né? O que a gente tem aprendido lá, muitas vezes a gente vai ser confrontado pelas circunstâncias, por aquilo que não está se mostrando que é. Então, esse é o maior desafio de nós como seres humanos. A gente olha, né? E a gente julga o que nós estamos vendo. Não necessariamente o que poderia ser, através desse caminho sendo criado e gerado através das palavras. Então, é onde entra a fé, né? É onde, pelos olhos da fé, eu consigo ver que carnalmente o meu filho não está fazendo isso. Mas pela fé eu declaro que ele é salvo em Jesus. Amém. Agora. Então, a palavra, ela faz você verbalizar aquilo que já existe no mundo espiritual, né? No reino espiritual, pela fé. E aí é onde você traz o céu para a terra. Agora, você falou de forma prática. Então, vamos lá. Eu preciso criar ambientes para que seja possível o diálogo. Falando de família. Né? Conversas francas. Perfeito. Então, vamos lá. A prática devocional, né, familiar, aquela coisa do culto do lar doméstico, ela se perdeu ao longo dos tempos, né? Porque os pais têm horários diferentes, por causa da tecnologia, né? Então, tem umas coisas que a gente precisa resgatar. O culto doméstico é um resgate, né? Fazer devocionais com seus filhos, ler histórias antes de dormir, orar profetizando e abençoando seus filhos antes de dormir. Né? Eu não vou julgar, porque não é todo mundo que consegue almoçar todos os dias junto. A gente entende a dinâmica de trabalho de muitas das famílias, né? Mas será que pelo menos uma ou duas refeições... Sentar à mesa, né? Na semana você não consegue fazer com seus filhos, com seu esposo, para que todos possam olhar olho no olho e para que haja um compartilhar, né? O Davi, gente, ter a filha adolescente em casa é um sarro, né? Porque assim... Ele senta na mesa, ele fala, já sei, você vai me perguntar como é que foi na escola. Ele fala, foi ok, mãe, tá tudo bem. Então, assim, porque é intencional. Não tem novidade nenhuma para contar, né? Mas é intencional, se a gente almoça junto, é claro que eu quero saber como é que meu filho tá. É claro que eu não só quero, eu preciso saber. Mas o que a gente vê hoje é que tem pais que não estão querendo saber, não querem saber como é que o filho tá. Não só não querem saber, como estão com os dispositivos na mesa. Também. Então estão comendo, dispositivos olhando na mesa é uma hashtag, tem que ser cancelada. Proibido, viu, gente? Lá em casa é proibido, né? Até, às vezes, assim, nós somos pastores, eu e meu esposo, então, às vezes, alguma coisa de emergência, teve um dia que ele sentou na mesa e ele tá, não, peraí que eu preciso resolver isso aqui agora. Aí eu falei, então nós vamos esperar. Complicado. Né? Porque não dá. Eu falei assim, você já sabe, fiquei brava, né? Eu falei assim, não dá, você sabe, não dá para comer. E aí ele, não, já resolvi. Tá. Então, assim,
Não São os dá, limites, né? E ali, gente, a mesa, eu não sei vocês, né? Como que era na família de vocês. A Joy é filha única, né, Joy? Mas, assim, são 5 filhos. Então, eu tenho momentos assim... Seus irmãos? São 5 filhos. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Comigo são 5, né? Então, você imagina, são 7 mesas. Mesa cheia. E meu pai sempre optou, mesmo trabalhando em vários lugares, de vir almoçar em casa e almoçar todo mundo junto. Uau. Gente, a mesa era o lugar mais divertido e mais intragável que existia. Agora uma pergunta, você é mineira, né? Tinha, porque assim, tem uma figura de mesa mineira, tem o bife, o porco, o frango e a linguiça na mesma mesa todos os dias. E se você não servir um pouco de cada, você... É um buffet, praticamente. Você morou em engraçado, Minas, né, Jó? Tropeiro, Então, pai, tudo misturado. No dia a dia, o mineiro come realmente muita carne de porco, isso é fato. Mistura, é muito né? interessante, né, cara? Eu acho muito legal. E é outra coisa interessante, aqui em São Paulo vocês falam mistura, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu Nunca ficava entendi assim, também o que, essa... que é mistura? Mistura o quê? O que mistura? Aí eu pensava, É a não, carne. é a carne. Eu falei, gente, é a carne, né? Aí, Mas até hoje ele é carioca, então até hoje ele Mas tem implica mistura, comigo. faz sentido. Fala, tem que comprar mistura, amor. É mistura. Mistura, Mistura o cara. quê? então, mas enfim, sim, a mesa de um mineiro sempre é muito abastada, né? Mas o que eu quero, assim, inferir é que, às vezes, haviam discussões na mesa. Aham. Por divergência de pensamento. Você imagina meu pai com 5 adolescentes, gente, tudo na mesa. Nossa. Porque é escadinha, né? Literalmente. A minha mãe teve... Um beijo, mãe, te amo. Meu pai também são maravilhosos. Mas minha mãe teve 4 filhas em 3 anos e meio. Uau. No aniversário de 1 ano da minha irmã, eu estava no colo da minha mãe. Então, ou seja, antes da minha irmã completar 1 ano, eu já tinha nascido. Bom, Uau. Vocês têm ideia disso? Não. Né? Nem eu, até que eu tomei consciência. rápido, né? Né? Lá em casa foi um pouco parecido. E 1 ano e 3 meses depois, a Cláudia estava lá. E 1 ano e 4 meses depois, a Adriana. Mais ou um. seja, antes de completar 4 anos, a minha mãe tinha 4 filhas. Uau. Então, Qual que é o nome dela? Lúcia e Estela. Maravilhosas. Do sistema, ó. Parabéns. Então, você imagina o que é isso? Né? Aí depois, acho que do meu irmão para a minha irmã caçula, a Drica, são 4 anos de diferença, né? Mas assim, é uma efervescência. Então, ela tinha praticamente 4 adolescentes e uma criança Aham, na na mesa. mesa. Gente, então, as discussões eram as mais diversas possíveis, pelas coisas mais bobas possíveis. Aham. E os pais tendo que contornar aquilo ali, né? E um reclama que não quer comer a vagem, e a outra não gosta de cenoura, Essa e não sei o couve. quê. Exato. Então, assim, hoje Eu não gosto de entendo, ervilha. hoje eu entendo isso, né? E o quanto isso a gente é dificultoso, porque às vezes a gente não quer lidar com conflito, mas o quanto isso é importante ensinar os nossos filhos a lidar com conflitos, ensinar a lidar com frustração, dar liberdade também para que os filhos, tá bom, você não gosta de cenoura, mas você come chuchu, então come chuchu e larga a cenoura, né? É assim, Desapegar um pouquinho, né? isso, essa exigência, tem que comer tudo e não sei o quê, e tá, aquela regra muito... Deixa, mas isso, onde que isso acontece? Na mesa. Na mesa. Então, a gente precisa retomar para a família na mesa, né? Precisa retomar para essa coisa Sim. da família na mesa. Sim. A mesa é um instrumento, você perguntou para mim, de instrumentos psicológicos. Mesa. A mesa é um instrumento psicológico. Vamos citar o livro, né, da Dev Tito. Pode, cita aí. Experiência da Mesa. Todo mundo Válido. tinha que ler esse livro, né? Eu, filha única, completamente oposto da sua história. Essa mesa Então, não abastada. tive essa... Tinha nos domingos, quando a gente ia visitar minha avó, e aí são muitos tios, então era uma festa, assim, todo mundo na mesa e falando ao mesmo tempo, né? Porque nunca ninguém vai esperar o E a outro. televisão alta, né? Os homens assistindo Paulistão. futebol no sofá, enfim, foi esse Mirassol contexto. e 15. Passando lá. E aí, eu quero dar outra dica também de leitura, que é referente ao que a gente estava falando um pouco lá atrás sobre paternidade, né? Que é o livro que eu estou lendo, nem terminei, mas já estou indicando, porque cada capítulo é Faz chorar. um choro, assim, muito, muito profundo, muito especial, que é o do Jack Frost, Sentindo o Abraço do Pai. Esse livro, ele
Assim, nunca li nada igual relacionado ao tema de paternidade. Que lindo. Então, assim, só para resumir aqui, para ajudar a audiência também, já temos 3 mega indicações de livros, né? O primeiro, a Laura indicou, que foi Do o Bill livro... Johnson. Do Bill Johnson. Qual o tema? Para Deus todo é mundo bom, tomar muito nota aí. mais do que Alguém você ajuda imagina. a gente colocando no comentário aí pra gente fixar lá. Isso, Primeira as indicação 3 de livro. indicações. Deus é bom, muito mais do que Bill você Johnson. imagina. Bill Johnson. David Titus, Experiência da Mesa. Assim, ó concurso, né? Esse livro, maravilhoso. esquece, tem Nossa. que ler. E... Para as mulheres que gostam de mesa posta, aquela coisa linda, assim, né, gente? A minha Ele casa, é um guia, a né? minha casa é Ele te fruto. ensina. A Joy faz um trabalho maravilhoso. A Joy faz um trabalho maravilhoso. Sério. Estou em treinamento. Pô, a Joy faz ela faz o bowl dia, Ai, né? gente, é muito Cara, lindo o a bom. gente comprou. Ela veio com esse negócio de, amor, vou comprar uns bowls. E aí eu fui olhar, o saldo da Amazon ficou grande. Eu falei, gente, quanto bowl. Eu tive que justificar de alguma forma, Tem que né? dar um voto de confiança. Que, cara, ela faz umas paradas muito legais, assim. E ela mistura, faz umas frutas, aí joga eu gosto muito de crocância, né? Então ela joga uns... O que você joga ali pra eu mastigar e ficar fazendo Farinha, barulho um pouquinho de no meu pedra. dente? Granola, aveia. Granola. Eu adoro, cara. Então, se quer me ver feliz, você bota granola, batata palha e mais o quê? Basicamente, as nossas refeições lá em casa, né? Agora indo um pouquinho pro lado pessoal. Todas as refeições ele tem que colocar batata palha e farofa. todas não, amor. Todas. Todos, né? Eu Todas. gosto da crocância, mas enfim. Todas. O ponto é pra te elogiar, dizendo que você está fazendo um excelente trabalho com o Bom Dia, com todas as comidas e, enfim, como você conduz a nossa casa. Eu, de verdade, sou um agraciado. Essa é uma outra... E a gente senta à mesa. Se não todo dia, quase todo dia. Essa é uma outra ferramenta que ela é psicológica também, né? Ela tem a ver com a psicologia, que é você servir a outra pessoa naquilo que ela espera, percebe? Nas suas expectativas. Porque a gente está tão focado dentro da gente mesmo, no que a gente quer, né, nas nossas necessidades, que a gente esquece de servir o outro naquilo que o outro também anseia, no que o outro espera, né? E isso é intencional. E isso é demonstração de amor. Isso é cuidado. Isso é o seu olhar para aquela pessoa, né? Dizendo o seguinte assim, eu te enxergo, eu vejo você. Muito bonito isso. Eu vejo você. Né? Eu sei do que você gosta. Então, por exemplo, nós, donas de casa, né? Porque as pessoas têm essa ideia de que a gente que trabalha fora não é dona de casa, né? A gente é muito dona de casa. Então, quando eu vou para o mercado, claro, você tem os itens básicos, né? O arroz, o feijão, mas eu tenho aqueles itens que são referentes à individualidade de cada um lá de casa. Então, por exemplo, meu marido, ele adora comer uma bala de banana, Olha né? isso. É uma bananinha, assim, com café depois do almoço. Meu esposo adora esses cafés da Nespresso. Então, sempre que eu posso, eu vou, né? Eu compro pela internet e agracio ele com Excelente. essas cápsulas, né? O Davi ama chocolate. E ele agora está numa fase dos requintados, meu povo. Então, o negócio, né, já não serve mais Nestlé. Forte. Tá Já não descobrindo sei novos se tá. mundos. Então, Dólar, né? de vez em quando, um Forte. Lindt. O paladar né? tá Milka. refinado. De vez em quando, um Milka, Toblerone. Toblerone. De vez em quando, um Copenhague. Né? Então, eu compro especificamente para ele. A Alice, ela adora essas balas de gel, de gelatina. Aham. Não é aquele negócio de jogar na Fini, parede, né? não, né? É o Fini, é o Fini. Bala fine. Para fim. Também poderia ter um patrocínio. Mas Tá aberto. a Alice Canal tá adora uma coisa que eu amo também. Essas bolachinhas caseiras, mineiras, para comer depois. Biscoitinho? Isso. De leite, né? Esses Nata, casadinhos de com nata, aquele com açúcar chocolate. que ela fala que não pode, Isso. que tem aquele açúcar. Puxa. Então, toda vez que eu vou no mercado, gente, isso é toda vez, eu compro coisas Isso é muito legal, né? Individuais. que elas... Serve outro. Não só servem outro, elas são exatamente aquilo Expectativa. que a pessoa Espera. espera, Muito legal. que ela deseja. Porque eu estou dizendo para ela assim, eu vejo você. Muito bom. Você não precisa nem dizer para mim, eu sei o que você quer, eu sei o que você ama e eu Lindo vou isso. te dar. Conheço. Muito lindo. Transfere isso de Deus para nós. Aham. É. Não é assim Sim. que Deus faz? Maravilhoso, maravilhoso. Sim. Não é assim Muito que Deus lindo. faz conosco também? Sim. Para a gente concluir, a gente tem aqui só mais uma pergunta. Considerações finais. É uma pergunta, mas eu queria fazer só uma pergunta rapidamente para a gente seguir nessa conclusão mais prática, né? Eu acho que já respondeu bastante, mas quais seriam os
os primeiros sinais que você vê na sua experiência, na sua maturidade, de que uma família começou a perder um pouco o lugar de equilíbrio? Quais são os primeiros sinais? Cara, vamos supor, a pessoa tá ouvindo, cara, isso aconteceu aqui em casa, cara, corrige. Sinal. Corrige a rota aqui, ó, porque isso aqui é um Sinal primeiro amarelo. sinal. Quais são esses sinais que você vê que... Agressividade verbal. Falta de paciência. A pessoa responde sem ouvir, né? E já agressiva. Tá bom, tô indo. Ah, né? Essa agressividade verbal significa que não tem conexão. Que tá faltando amor, tá faltando diálogo, tá faltando intimidade. Tá faltando capacidade de discutir as dificuldades. Né? A agressividade é um sinal, a verbal é um sinal de que as coisas não estão bem e que podem ficar ainda piores. Como é que você faz para resolver? Se esse sinal tá acontecendo na casa de alguém que tá assistindo a gente, cara, aconteceu isso, como que eu posso intervir? Reunião de familiar, primeira coisa. Chama a assembleia, né? Chama a assembleia, tem que ter. Né? Reunião familiar e vamos, então, agora, a partir de agora, estabelecer um parâmetro de conduta, que não se pode mais, né? Tem que estabelecer um limite. Não se responde mais assim nessa Nesse casa. tom, nesse dessa tom, forma, com essa... né? E caso aconteça, precisa ser sinalizado e de maneira branda. Olha como você falou comigo. Né? Lá em casa, às vezes acontece. Não é sempre, não, mas às vezes acontece e eu falo para as crianças, com quem que vocês estão falando? Aí a Alice... Mas é imediato, gente, é impressionante. Alice e o Davi, com a nossa mãe. Eu falo, então não cabe. Às vezes, quando eu tô muito nervosa com alguma coisa, assim, sabe quando você tá agitado com muito assunto, muita coisa, igreja, trabalho, atendimento, faculdade, aquele monte de coisa. O Davi fala, mamãe, olha como você tá falando. Mas é automático. Essa correção, né? Isso, então é uma autorização para correção. Uma Eu e meu calibração, esposo calibrar, temos muito isso boa também. palavra. Lá em casa nós temos um combinado. Combinado é amor, assim, né? Quando você perceber que eu tô fora da casinha, me chama para casinha. Então, mulheres têm... Isso fica para as mulheres, né? Principalmente depois dos 40, né? A gente começa a ter mudança hormonal. E tem a TPM também, que TPM. mexe demais. Fortíssima, né? Forte. Exatamente. Forte. Então, isso Foi desestabiliza. uma indireta aqui? Chegou a impressão Isso minha. desestabiliza muito. Não trabalhamos E, assim, com indiretas. A gente, depois dos 40, começa a entrar aquela coisa do climatério, pré-menopausa, depois vem a menopausa. Só quem vive isso sabe o que eu estou falando. É uma mudança drástica. Tem remédios, tem acompanhamento, tem uma série de coisas que pode ser feito, mas uma das coisas que precisa ser feito é o acolhimento também. Como que esse acolhimento ele tem que ser feito? É combinado. Então, lá em casa, a gente tem que combinar. Ele falou, amor, quando você perceber que eu estou fora da casinha, você me chama com brandura e fala, Laura, você está passando do limite. Você Faz o alinhamento. passou do limite, né? E vice-versa. Quando o meu esposo também está atarefado demais, agitado demais, preocupado demais com alguma coisa, e a resposta ela não é aquela adequada, amorosa, respeitosa, a gente tem um combinado, amor, passou do limite. Tá fora da... A expressão tá fora da casinha. Percebe? Cruzou a linha, né? Exatamente. E é interessante como a gente Muda. breca na hora, né? Chama a consciência, Chama a né? consciência. E aí, às vezes, até tem que sair do ambiente. Tipo assim, sai do ambiente, respira, vai lá. Respira, dá uma volta. Come né? chocolate, respira, Mas são pensa. combinados. São combinados. Ou seja, a construção do lar, da identidade, ela é intencional. Intencional E dá trabalho. é o Dá nosso muito nome trabalho. aqui, né? Dá trabalho. Mas diário. ela é extremamente gratificante. Sim. O retorno familiar, de saúde para a família, para o casal, para os filhos. Vale a Não tem pena. preço, não tem preço. Vale a pena. Vale a pena. 3 perguntas, papum direto, pra gente encerrar. Um conselho que você dá para uma pessoa que deseja ver família, está solteiro, sonhando em se casar, ou está noivo, está namorando. O que você Que diria sonha para ter esse, família, né? para esse jovem que sonha viver família? O que você diria para esse jovem, essa jovem? Primeiro, oração. Né? A gente coloca os nossos sonhos sempre diante do Senhor. A oração, para mim, está em ordem para tudo, né? Segundo, se exponha a famílias saudáveis. Tenha amigos, amizades, se insira em famílias que sejam saudáveis, que você tenha um espelho de saúde. Você vai falar assim, essa família é modelo para mim.
A igreja deveria ser esse lugar, né? Aliás, se nós somos um lugar de geração de filhos, as casas das famílias têm que estar abertas para esses filhos que estão sendo gerados agora, para que eles saibam como é o viver de um filho de Deus. Sim. Então, as famílias têm que estar abertas. Então, se insira em famílias, que você vai falar, essa família é saudável, né? Tem amizades de famílias saudáveis. E para identificar um cristão saudável, a gente já saiu daqui com essa lição, né? Identificar um cristão saudável, você precisa ver se ele está gerando, se ele adotou, né? Se ele está paternidade com a maternidade acontecendo na vida dele. Então, junte-se com pessoas que estão acolhendo pessoas e não repelindo pessoas. A próxima pergunta de bate-pronto é para você me responder nesses anos de... Quantos anos de casada? 17 anos de 17 de casada. 20 de namoro esse ano. 20 anos de namoro esse ano? Uma salva de pau, editor, bota um aplauso aí. Tomara que tenha dado certo. Se não der certo também, a gente imagina. 20 anos juntos, 17 anos casada. Sim. De namoro, né? 20 anos de... Quanto tempo, né? Vamos chegar lá, amor. Tempo, né? Somos babies. A gente vai estar... Somos babies A gente vai ainda. estar demais lá. Mas vamos lá. Qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro dessa estrutura chamada família e de relacionar? Aqui acho que caberia um outro podcast, quem sabe outra vez, mas após o nascimento do Davi, eu tive uma depressão pós-parto violenta. E o meu esposo foi fundamental para a minha saúde, o meu equilíbrio, o acolhimento da minha família, dos meus pais, da minha mãe, o suporte, né, o direcionamento e o acolhimento também terapêutico na época. E foi aí que eu comecei também a fazer terapia de maneira mais intencional, né? Então, mas o meu esposo foi quem sentiu o baque, sabe? Todas as vezes assim que a gente tem alguma crise maior, eu trago a memória, o suporte, a presença, a paciência, o amor que ele colocou presente ali nesse momento, né? E isso mostrou à tona isso que você falou, né? As incongruências que haviam sido geradas pelos traumas familiares que a gente traz, né? E aí isso abriu uma possibilidade de tratamento. Então, assim, quando eu tive a minha segunda filha, né, quase 7 anos de diferença, são 6 anos e meio, eu passei pelas mesmas situações, circunstâncias de enfermidade que o Davi teve, a Alice também teve, mas a ressignificação foi tão tremenda, foi tão profunda, que a minha postura e do meu esposo foi outra. Então, assim, a gente viu cura, né? Então, esse foi o momento mais difícil que eu vivi com meu esposo. Acho que ter família e estar em família te protegeu. Olha, quando você tem doença na família, graves, assim, com risco de vida, né, com risco de morte. Meu filho quase morreu com 3 meses. Com 3 meses, o Davi tinha broncopneumonia nos 2 pulmões, né? O leite tinha tomado os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, tudo ali, né? O médico falou, eu não sei como esse menino está respirando. Eu não sei como ele está vivo, né? Então, assim, é uma longa história, mas é uma história maravilhosa. E a família foi suporte nesse momento. Então, assim, eu quero honrar a vida do meu marido, né? Quero agradecer a Deus pelo Thiago, dizer, amor, te amo, Thiago, te amo, né? E a gente já passou outras situações difíceis, mas essa foi uma que assim, ele ter permanecido, né? Porque, assim, eu conheço casos de maridos que abandonam as suas esposas quando elas entram em quadros depressivos. Eu, como pastora, já vivenciei isso. Homens que largaram esposas quando estiveram doentes, depressivas, culpabilizando elas, exigindo delas coisas que elas não podiam dar nessa fase. E meu esposo não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Ele deu suporte. Ele ficava de madrugada com o Davi. Ele amamentava o Davi. Ele dava banho no Davi. Que lindo. Né? Então, assim... Thiago. Grande herói. Que homem lindo. A última, jogo rápido, em uma palavra. O que significa família para você? O que é família para você, hein? Em uma palavra, jogo rápido. Família,
manifestação do amor de Deus. Ela não consegue fazer uma palavra, né? Profeta não consegue. Né? Não, Já e jogou, ela fala, já é um ela combo, já é um vareda, livro, já é um, sai, né? um site. Chama. Família é o lugar da Manifestação. manifestação do amor de Deus. Lindo, Uau. lindo. Talvez eu que fiz a pergunta não tão boa em uma frase, né? O que Uma que frase. um conceito, né? Isso, Uau. Família é um lugar da manifestação do amor de Deus. por nós. Escreva no comentário aí, então, você que está assistindo esse podcast que foi maravilhoso. Maravilhoso. Está chegando no final. Família é o lugar da manifestação do amor de Deus por nós. Família é o lugar da manifestação do amor de Deus por nós. Muito obrigado, pastora Laura, Obrigada, pastora por essa Laura. conversa levíssima, né, maravilhosa. maravilhoso. Eu estou muito feliz. A gente aprendeu muito nesse primeiro episódio. A gente quer te agradecer. E as considerações finais, né? Suas últimas palavras aí para nossa audiência também, que é uma audiência nova, o primeiro episódio, tá chegando. Né? O que Deixa você sua pode... mensagem. Minha consideração final é que a bênção se derrame até 1000 gerações na vida de vocês. Amém. Que esse podcast alcance famílias que precisam ser restauradas, né? Que as palavras que aqui foram compartilhadas em espírito e em verdade, elas possam gerar no coração das pessoas que vão assistir um desejo de restauração e de terem famílias sadias no Senhor, né? Não existe família perfeita, mas existe um Deus que transforma a realidade das famílias e torna essas famílias um lugar da manifestação do amor dele. E que você seja um canal de bênção, Amém. né? No Brasil, fora do Brasil, né? O chamado de vocês é mundial, né? É transcultural. E que vocês não desistam disso, em nome de Jesus. Amém. Muito Obrigada obrigada. pelo carinho, Chamamos. pela honra e o Chamamos. privilégio de estar aqui com vocês. Chamamos. Deus A te gente abençoe. dá a oportunidade do profeta fazer uma consideração final, ele vai e declara, né? Amém. Eu tô aqui pra sobre receber. isso. Mais uma aula aí da pastora Laura, anota essa aí. Quando você for fazer a consideração final, você já dá uma declarada. Dá uma Em declarada. fé, profetiza a vida. Exatamente. Que alegria. Essa foi a pastora Laura Valentim, a nossa primeira convidada do podcast Família na Mesa, o podcast da família. Eu sou o Joe, minha esposa Joy. Nós estamos aqui com muita alegria para receber você a cada novo episódio. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu peço para que você reaja, comente, de alguma forma se envolva com a gente aqui, para que a gente também tenha conhecimento do como foi legal para você acompanhar esse bate-papo. Encoraje a nossa vida para que a gente possa continuar. Não que a gente precise desse seu encorajamento para seguir, porque a gente sabe o que Deus afirma sobre nós, mas de alguma forma isso nos envolve de uma forma positiva. Então, use esse espaço de comentário também para declarar fé sobre sua vida, sobre esse espaço, sobre o Família na Mesa. Aproveite essa oportunidade, já pratique isso. Amor, algum recado para a audiência? Manda um abraço para eles. Espera, O que já você fica acha? na espera do próximo episódio. Quando que vai ser? Qual que é a frequência? Você consegue dizer para eles? A gente vai fazer de 15 em 15 dias, né? Não. Não. Ele me faz uma Toda semana. Deixa eu considerar. Não, toda semana, mas não combinou. Vai ao ar. Toda semana, Toda semana pessoal, um novo toda um semana. novo episódio. Toda semana um novo episódio. Todo domingo, às 8 horas da manhã, vai estar disponível no canal do YouTube para que você assista. Então, esse episódio está disponível. Já coloca na sua agenda. Domingo que vem tem um novo episódio. É isso. Com convidados incríveis, um assunto maravilhoso que você certamente será muito edificado. A gente está muito feliz. Eu me despeço com um beijo. Obrigada pela sua audiência. Oh, meu Deus. Pastor Laura, obrigado. Amamos você. Amo vocês, gente. Família na Mesa. Meu Deus, agora é hora de entrar o Vini aqui, ó, Podcast estourando da família. primeiro episódio. Aconteceu, vencemos, nasceu Família na Mesa. Tchau, tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. pessoal. Até.